Olá, amigos do Sicredi Biraiaras, espero que todos vocês estejam bem. Confiram agora a previsão para as próximas semanas em todo o Brasil e, claro, que com o devido destaque para as áreas de atuação do Sicredi Biraiaras no Rio Grande do Sul e também no Triângulo Mineiro. Mas antes da previsão, vamos falar do Laninha. Afinal de contas, na quinta-feira passada tivemos a atualização do relatório do NOAA e o mais recente relatório aponta para a persistência ainda das condições de Laninha no Oceano Pacífico. Isso especialmente entre dezembro, pelo menos até fevereiro de 2026. No decorrer do primeiro trimestre de 2026, o Laninha começa a perder a força, dando lugar ao retorno da neutralidade climática. E mais a longo prazo, a maioria dos modelos começa a sinalizar um aquecimento do Oceano Pacífico no decorrer do segundo semestre de 2026. Bom, dito isso, vamos aos mapas. A previsão de chuva agora para o decorrer dos próximos dias. A semana começou com uma frente fria avançando pelo sul do Brasil, já chegou ao sudeste promovendo chuva e o sistema rapidamente deve alcançar as áreas entre o nordeste e o norte do país. A frente fria alcança a costa da Bahia, organizando as áreas de instabilidade nas áreas mais ao norte do Brasil. Agora, a partir deste próximo fim de semana, agora o corredor de umidade deve se colocar na altura da costa do sudeste, um pouquinho mais para baixo, e aí favorecendo as áreas mais centrais do Brasil, inclusive o Triângulo Mineiro. Essa chuva deve persistir ao longo do mês de dezembro. Agora, nas áreas mais ao sul, especialmente no Rio Grande do Sul, a chuva deve se tornar mais espaçada, até porque o Brasil é muito grande, então, se a chuva está muito concentrada em uma determinada região, em outra deve falhar. E deve acontecer dessa forma. Não será ausência total de chuva, mas o espaçamento entre uma chuva e outra deve ficar maior no decorrer das próximas semanas na região sul do Brasil. Enquanto isso, o corredor de umidade se consolida entre a costa do Sudeste e a região Norte e deve manter assim pelo menos até o final de dezembro. Bom, tendência de chuva e temperatura para os próximos 60 dias e aí o nosso gráfico vai até meados de janeiro, começando por Campestre da Serra, onde tem previsão de chuva nesses próximos dias, mas o volume é menor e os períodos de tempo firme entre uma chuva e outra ficam cada vez maiores. Isso porque a chuva começa a se estabelecer, o corredor de umidade fica voltado para o sudeste e para o centro-oeste do Brasil. Por isso que no sul do país, como não tem todo esse suporte de umidade, a chuva fica mais localizada e intercalada por maiores períodos de tempo firme. Entre final de dezembro e decorrer de janeiro, a chuva retorna de forma mais frequente para a região. Ciríaco também tem expectativa do retorno da chuva de maneira mais frequente a partir do final do mês de dezembro. Antes disso, a chuva fica menos intensa e mais espaçada, principalmente agora em dezembro, que é quando o corredor de umidade de fato se estabelece na porção central do país. Já para Ibiá, tem previsão de chuva nas próximas semanas. A chuva dá uma parada agora nesses próximos dias. Tem essa frente fria agora do início da semana. A frente fria avança em direção à Bahia, abre uns 3 dias sem chuva, mas no fim de semana a chuva estará de volta e aí deve seguir durante as próximas semanas com bons acumulados e boa frequência também. Itapajipe, a mesma previsão. A semana começando com alguns episódios de chuva. Depois o tempo seca. Entre o fim de semana e começo da semana que vem, a chuva estará de volta de maneira mais frequente, mais volumosa e deve seguir assim pelo menos até meados do mês de janeiro. Bom, agora a previsão mais resumida, de acordo com os próximos 10 dias para os demais municípios da região do Rio Grande do Sul, Sicredi Biraiaras do Rio Grande do Sul. Temos aí volumes previstos em torno de 22 até 77 milímetros, ou seja, a chuva já fica um pouco mais irregular. Em algumas áreas chove mais, em outras menos, e uma chuva, como eu disse, mais espaçada, tá? Então, temos aí esse início de semana, esse meio de semana agora, ainda com alguns episódios de chuva, depois volta a chover só no fim de semana, mesmo assim de forma muito localizada. Em alguns lugares ainda poderá chover forte, por exemplo, IP, 65 milímetros, a região de Capão Bonito do Sul, 77 milímetros, 41 milímetros para Caseiros e para Campestre da Serra. Agora, Nova Araçá,
Paraí, São Jorge, 15 milímetros é o previsto ao longo dos próximos 10 dias. Enquanto isso, Triângulo Mineiro com mais de 100 milímetros em diversas localidades. A gente vai ter aqui no mínimo 80 milímetros, que é o caso de Conceição das Alagoas. Nas demais regiões, acima de 100 milímetros, tá? E a chuva mais encorpada a partir deste próximo fim de semana. Então, Araxá com mais de 100 milímetros, Sacramento, Ibiá, Santa Juliana, Uberaba 122 milímetros, Campos Altos mais de 100 milímetros, Pratinha também, 125 milímetros para a região de Ibiá, ou seja, grandes acumulados de chuva agora para o decorrer dos próximos 10 dias. Tem a chuva agora do meio da semana, dá uma parada de 3 dias e volta no fim de semana com maiores acumulados de chuva. Por hoje é só, tenham todos uma excelente semana e até a próxima!